Olá, seja muito bem-vindo novamente. O que fazer depois da Páscoa? Uma das opções é comer o restante do chocolate, e isso a gente vai fazer com certeza. Mas não se trata disso, você sabe da natureza dos meus vídeos. Nós acompanhamos aí a Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa. A Páscoa é sem dúvida nenhuma uma das datas mais importantes para todo o povo cristão em todo o mundo, porque marca a ressurreição de Jesus Cristo. E nesta semana que antecedeu então a Páscoa, nós vimos milhares e milhares de pessoas com uma movimentação religiosa muito grande, né? Pessoas lotando os templos em busca lá das cerimônias que retratam a morte, a crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Na internet, então, músicas, vídeos, banners, frases de efeitos de todo tipo de manifestação em relação à Páscoa. E agora acabou. Estamos na semana posterior à Páscoa. E então, o que fazer? Esquecer de tudo? Voltar para a nossa vida corriqueira? E talvez encontrar Cristo na Páscoa do ano que vem? Ou quem sabe no Natal? Você que conhece a Bíblia, eu sei que você conhece, você é cristão, você sabe que depois da ressurreição, Cristo passou ainda um período na terra, depois até se encontrar com seus discípulos e cumprir o que estava escrito, ser levado aos céus até que uma nuvem o tomou e ele desapareceu. Um tempo antes, Jesus havia revelado isso para os seus discípulos. Isso foi para eles um choque. Imagine vocês que o Messias, o Deus prometido, porque isso é uma revelação que vem desde lá do Gênesis. Abraão já tinha essa revelação, Noé já tinha essa revelação, mais tarde Davi já tinha essa revelação da vinda do Messias. E de repente estes homens, os discípulos de Cristo, os seguidores dele, estavam tendo o privilégio de andar com Deus. Até tem uma expressão, uma palavra que a gente utiliza para denominar Deus conosco, que é Emanuel. Se você é cristão, você certamente já ouviu essa expressão. Emanuel, que significa o Deus conosco. Então imagine o privilégio desses caras, estar ali andando com Deus. De repente toma um barco, vem uma tempestade enorme, eles acham que vão morrer, mas Deus manda acalmar o mar, acalmar o vento e a paz se estabelece. Eles têm fome e tem uma multidão, de repente Deus multiplica pães e peixes e todo mundo se alimenta e se farta. O Deus com eles cura leprosos, ressuscita mortos. Imagine como é andar com Deus, E eles estavam tendo esse privilégio de andar com Deus. E de repente, Jesus revela para eles que teria que ir, teria que partir. Eu imagino que, além da tristeza, causou até uma certa revolta nos discípulos, porque todos eles ali haviam deixado tudo, casa, família, emprego, sonhos, projetos, para seguir essa missão do Mestre, que era implementar o reino de Deus na terra. E de repente, Jesus diz que vai os deixar. Mas é interessante a expressão que Jesus utiliza para revelar isso. É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Jesus estava falando do Espírito Santo, que ele indo, ele enviaria o Espírito Santo Consolador. Mas essa expressão, é melhor que eu vá, eu imagino a estranheza que deve ter causado nos discípulos, porque até então eles não tinham essa revelação, Abraão, Noé, Davi, essas pessoas de quem nós falamos, que já conheciam a revelação do Messias, eles sabiam que havia um mistério, mas eles não conheciam a revelação desse mistério, que é a vinda do Espírito Santo, que foi revelado aos discípulos de Cristo. Então, eu imagino que eles devem ter pensado, o que é que pode ser melhor que Deus conosco? Você sabe o que pode ser melhor do que Deus conosco, andando conosco? É Deus em nós. E é isso que Cristo promete. Eu tenho que ir para que Ele possa vir. Imagine o privilégio que nós estamos tendo hoje. Anos se passaram, veio o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, todos foram cheios. E agora eu e você temos esse privilégio de, passado a Páscoa, passado
Eu não falo de comemoração, eu falo de mudança de vida, de entendimento, de compreensão e de entrega. Você se entregou primeiro à cruz de Cristo. Entendeu que a morte de Cristo Jesus, mas isso não é uma concepção religiosa, um aprendizado meio que histórico no mundo do além, mas é a maior convicção da sua vida. Tal como você acorda de manhã, se olha no espelho e se vê e acredita que é você, você precisa todas as manhãs acordar, olhar para a cruz e ter a certeza de que foi aquele ato de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco, que subiu numa cruz e morreu por nós para nos salvar. O único ato que pode nos garantir a vida eterna. Primeiro passo pela cruz, depois pela ressurreição de Cristo. Eu preciso acreditar que Cristo ressuscitou e tal como Cristo ressuscitou, eu também morri na cruz para o mundo, morri na cruz para as minhas vontades, para o meu velho eu e nasci, renasci de novo, um novo homem, uma nova mulher. E agora sim, a busca pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que, meu querido, não se trata de uma movimentação exterior, de você sair por aí gritando, não, é algo silencioso e que só é revelado por meio daquilo que Paulo escreveu aos Gálatas 5:16, os frutos do Espírito. Um ponto aqui para ficar muito claro sobre quem é quem nessa história. Para você saber em termos práticos, se uma pessoa tem ou não tem o Espírito Santo, você vai analisar os frutos. Sim, Paulo quando escreve dos frutos do Espírito, ele também fala das obras da carne. Na verdade, Paulo está falando das obras da carne e dos frutos do Espírito, não como um esforço pessoal. Você precisa se esforçar para você ser bom, né? Ou você de repente escolhe um dos pecados lá, uma das obras da carne para você praticar. Não. Na verdade, obras da carne e frutos do Espírito, elas são um diagnóstico sobre quem você é, sobre a sua habitação, sobre quem habita em você. Se você pratica as obras da carne, logo você é dominado pela carne. Se você pratica os frutos do Espírito, se os frutos do Espírito são vistos na sua vida através de você, logo o Espírito Santo, porque o Espírito ali é Espírito com E maiúsculo mesmo, o Espírito Santo é o que habita em você. Se você analisar o seguinte, o seu vizinho ali, né? Você olha para a família dele e diz, naquela casa tem um costume. Vou pensar uma coisa bem boba, de repente eles têm o hábito de entrar para dentro da casa descalços, né? Tiram os calçados e entram descalços dentro de sua casa. É um costume daquela casa, daquela família. Se essas pessoas se mudarem dali, forem para outro bairro, habitarem em outra casa, você não vai dizer que o costume permanece nessa casa, e sim que o costume agora é naquela casa, visto naquela nova residência. Justamente porque esse costume, essa prática, não revela a casa em si, a moradia em si, mas sim quem habita lá, né? Logo, os frutos do Espírito e as obras da carne revelados na minha pessoa diz respeito a quem habita em mim, a quem está em mim. Então, o que nós devemos fazer depois da Páscoa é isso, é buscar o Espírito Santo dentro de nós. É promessa de Deus, é promessa de Jesus para todos nós. Passado pela cruz, passado pela ressurreição, agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E isso, meu querido, acredite, é melhor do que ter Deus conosco, é ter agora Deus em nós. É Deus vivendo através de nós. E os frutos do Espírito, entenda, não é algo artificial. Talvez a sua personalidade aponte para uma pessoa caridosa, bondosa, uma pessoa paciente, longânima, mas isso é fruto da sua personalidade e logo você não vai fazer esforço nenhum para ser quem você é. Os frutos do Espírito, na verdade, é um conjunto de ações, de revelações que demonstram que o Espírito Santo está em você. Quem tem o Espírito Santo vai desenvolver todos os seus frutos concomitantemente. É claro, isso é um processo, talvez não aconteça do dia para a noite. Lembra do vídeo que eu gravei falando sobre levar cativo o cativeiro? É assim, o Espírito Santo, o Evangelho, ele entra na gente como uma semente. Quando a gente entende, quando a gente aceita, quando a gente se humilha, ele é plantado em nós como uma semente. E se a gente permanecer ligado nele, né, como o próprio Cristo falou, vós sois os ramos e eu sou a videira. Se vocês permanecerem em mim, logo vocês gerarão frutos.
Então nós vamos desenvolvendo o Espírito Santo em nós e os frutos vão começar a aparecer e serão frutos que durarão para a eternidade, como diz a Bíblia. Não são artificiais, não é do seu esforço, mas sim de quem habita em você. É isso que nós temos que fazer depois da Páscoa. E esse é o meu desafio para você, começar a buscar o Espírito Santo para a gente ter dentro de nós o Deus em nós. Fique com essas palavras, que Deus te abençoe, uma ótima semana. Até o próximo vídeo.